E se eu te dissesse que existe um segredo tão antigo quanto o próprio tempo, um mistério enterrado sobre as camadas de areia, esperando ser descoberto, algo que pode reescrever tudo o que sabemos sobre a história da humanidade? Parece roteiro de filme, não é? Mas e se for real? Você tá preparado para ter sua mente explodida? Porque o que eu vou te contar agora pode mudar completamente tudo o que a gente achava que sabia sobre as pirâmides do Egito. Hoje vamos mergulhar em uma descoberta que pode mudar completamente nossa percepção do passado. Uma revelação que conecta profecias antigas, civilizações perdidas e estruturas monumentais que até hoje desafiam a lógica. Prepare-se, porque este vídeo vai te fazer questionar tudo que você já acreditou sobre a origem da civilização. Imagina só, por milhares de anos, essas construções gigantescas desafiaram a lógica humana. Como um povo de 4.600 anos atrás conseguiu erguer algo tão colossal e tão perfeitamente alinhado com os astros, sem qualquer tecnologia moderna. Mas agora, a coisa ficou ainda mais absurda. Cientistas acabaram de descobrir estruturas gigantescas, enterradas bem debaixo das pirâmides de Gizé. E o mais bizarro, ninguém sabia que elas existiam. Alguns pesquisadores acham que pode ser uma cidade subterrânea. Outros dizem que são câmaras de ressonância antigas, usadas para rituais. E tem até gente cogitando que essa seja a entrada para um reino lendário descrito nos mitos egípcios. O que será que os arqueólogos encontraram lá embaixo? Como ninguém descobriu isso antes? E o mais importante, será que essa descoberta pode revelar uma verdade que a humanidade nunca esteve pronta para encarar? Se prepare, porque o que eu vou te contar agora pode mudar tudo. Pesquisadores acabaram de descobrir que, escondido sob o solo do Planalto de Gizé, existe algo imenso, algo que pode reescrever nossa história. Estruturas gigantescas, câmaras subterrâneas, talvez até uma cidade inteira enterrada sobre a areia. No coração do Egito, ergue-se uma das maiores maravilhas da humanidade, a Grande Pirâmide de Gizé. Imponente, misteriosa, com uma precisão matemática que desafia até mesmo a tecnologia moderna. Sua base tem uma margem de erro de apenas 0,05%. Seu alinhamento com o norte verdadeiro é praticamente perfeito, e sua razão entre altura e perímetro equivale a 2π, uma constante fundamental na física avançada. Agora pense, como uma civilização de mais de 4.500 anos atrás conseguiu essa façanha sem ferramentas modernas? Como ergueram blocos de toneladas com uma precisão que até mesmo nos escapa? E mais, como explicar o fato de que a latitude exata da pirâmide corresponde à velocidade da luz no vácuo? Coincidência ou um conhecimento muito além do que imaginamos? Desde que foram erguidas, as pirâmides do Egito intrigam cientistas, historiadores e arqueólogos. Até hoje, ninguém consegue explicar completamente como essas construções foram feitas. Cada bloco de pedra pesa toneladas, e a precisão dos cálculos é tão absurda que até mesmo a nossa tecnologia atual seria um desafio recriá-las. A Grande Pirâmide de Quéops, por exemplo, possui 146 metros de altura. Por séculos, a estrutura mais alta já construída pelo ser humano. São milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas, alinhados de maneira perfeita. Tem uma margem de erro mínima em sua base. Seu alinhamento com o norte verdadeiro é praticamente perfeito. E o mais impressionante, sua estrutura segue proporções matemáticas complexas, incluindo a famosa constante de π. Usando tecnologia de varredura subterrânea, pesquisadores detectaram a presença de estruturas colossais escondidas sob a areia. Os dados indicam que são enormes cilindros rodeados por espirais e passagens secretas, levando a câmaras gigantescas. Os cientistas acreditam que esses caminhos podem estar conectados a todas as 3 pirâmides de Gizé, formando um verdadeiro labirinto subterrâneo. E aí as perguntas começam a surgir. Quem construiu isso? Os antigos egípcios sabiam da existência dessas estruturas? E se sabiam, por que esconderam esse segredo por tanto tempo? E se eu te dissesse que essa não é a única anomalia? Em 1983, o pesquisador Robert Bauval descobriu que as 3 pirâmides de Gizé formam um espelho exato do cinturão de Órion, mas não como as estrelas estão hoje, e sim como estavam há 12.500 anos. Isso significa que quem as construiu tinha um conhecimento astrônomo tão avançado que sequer deveria existir naquela época, ou talvez estivessem seguindo registros muito mais antigos do que imaginamos. E a esfinge, a erosão encontrada em sua estrutura sugere que ela foi desgastada por chuvas torrenciais. O problema, o Egito não tem chuvas torrenciais há mais de 10.000 anos. Isso significa que a esfinge pode ser muito mais antiga do que os historiadores acreditam. Mas e se for verdade, quem as construiu? Agora, segure essa informação. Um homem previu tudo isso há décadas. O nome dele é Edgar Cayce, também conhecido como o Profeta Adormecido. Entre 1901 e 1945, Cayce fazia previsões enquanto estava em um estado de transe profundo. Ele previu com precisão que a queda da Bolsa de 1929, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto e até mesmo o uso da luz azul na medicina. Mais uma de suas profecias mais chocantes foi sobre o Egito. Ele disse que sob a esfinge e as pirâmides existia uma biblioteca secreta contendo registro de uma civilização muito mais antiga. Uma civilização que, segundo ele, veio de um continente perdido, Atlântida. Mas o que acontece quando descobrirmos que o maior segredo dessas pirâmides não está na superfície, e sim debaixo delas? Foi exatamente isso
que aconteceu recentemente. Pesquisadores da Itália e da Escócia, utilizando tecnologia de radar avançada, fizeram uma varredura subterrânea e detectaram a presença de estruturas colossais, algo imenso, escondidas sob a areia por milhares de anos. Uma cidade subterrânea, abaixo do Planalto de Gizeh. Os dados indicam que são enormes cilindros, rodeados por espirais e passagens secretas, levando a câmaras gigantescas. Os cientistas acreditam que esses caminhos podem estar conectados a todas as 3 pirâmides de Gizeh, formando um verdadeiro labirinto subterrâneo. Entre os achados, 5 estruturas idênticas interligadas por corredores geométricos, 8 poços cilíndricos conectados por rampas em espiral, e no fundo de tudo, 2 estruturas cúbicas gigantes, cada uma com 80 metros de largura. Se isso não te faz arrepiar, eu não sei o que fará. Mas agora, segura essa. Os antigos mitos egípcios falam de um lugar chamado Salões de Amente. Segundo as lendas, era lá que as almas passavam por testes antes de seguirem para a eternidade. E adivinha, a estrutura descoberta pelos pesquisadores tem um design incrivelmente parecido com a descrição desse local mítico. Isso significa que as pirâmides podem ter sido muito mais do que simples tumbas? Será que elas foram projetadas para algum propósito que ainda não conseguimos entender? Ou pior, será que elas nem sequer foram construídas pelos egípcios? Existem teorias que acreditam que as pirâmides podem ter sido erguidas por civilizações muito mais antigas e avançadas do que imaginamos, ou talvez até por seres que não eram deste mundo. Parece loucura, talvez, mas e se tudo o que aprendermos sobre a história da humanidade estiver errado? Agora, vem um detalhe mais estranho dessa descoberta. Os pesquisadores encontraram evidências de que essas estruturas subterrâneas poderiam funcionar como câmaras de ressonância, ou seja, quando inundadas com água, elas poderiam gerar vibrações poderosas. Mas para quê? Algumas teorias sugerem que isso poderia ser um tipo de tecnologia perdida, usada para fins religiosos, ou talvez até para algo que ainda não conseguimos imaginar. Mas espera aí, água no meio do deserto? Pois é, acontece que, debaixo das pirâmides, existe um aquífero subterrâneo gigantesco, e recentemente, até o youtuber MrBeast conseguiu entrar e mergulhar nessas águas ocultas. Agora pense comigo, se as pirâmides foram construídas para interagir com esse sistema subterrâneo, isso significa que elas tinham uma função muito mais complexa do que imaginava. Elas poderiam ter sido usinas de energia ou portais para algo além da nossa compreensão? Seria uma cidade subterrânea? Se uma cidade subterrânea pode existir sob Gizeh, o que mais pode estar enterrado debaixo das nossas próprias suposições sobre o passado? Afinal, os enigmas não param por aí. A cidade submersa de Dwarka, na Índia, desafia a cronologia histórica tradicional. As linhas de Nazca, no Peru, parecem mensagens deixadas para algo ou alguém acima de nós. As estruturas submersas de Yonaguni, no Japão, pode ser o vestígio de uma civilização perdida há milênios. E agora, temos uma possível cidade subterrânea, exatamente onde Edgar Cayce disse que encontraríamos uma biblioteca ancestral. Então, eu te pergunto, essas estruturas realmente pertencem aos egípcios? Ou elas foram apenas os herdeiros de algo muito mais antigo? A real é que essa descoberta levanta mais perguntas do que respostas. Se os egípcios realmente construíram tudo isso sozinhos, como esse conhecimento se perdeu? Se foi uma civilização desconhecida, quem eram eles? E se a explicação for algo ainda maior, ou algo que desafia tudo que acreditamos sobre a origem da humanidade? O fato é que, depois de tantos séculos, as pirâmides continuam sendo um dos maiores mistérios do mundo. E agora, parece que estamos apenas começando a entender o que realmente aconteceu lá, há milhares de anos. E você, o que acha dessa descoberta? Será que estamos prestes a encontrar provas de uma civilização perdida? Ou será que tudo isso tem uma explicação muito mais simples, que ainda não conseguimos enxergar? A pergunta que não quer calar é, se tudo isso for verdade, por que esse conhecimento permaneceu oculto por tanto tempo? Será que estamos prontos para descobrir verdade sobre o nosso próprio passado? E você, o que acha dessa descoberta? Será que estamos prestes a encontrar provas de uma civilização perdida? Ou será que tudo isso tem explicação mais simples que ainda não conseguimos enxergar? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Se esse vídeo te fez pensar, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Sabia essa? Para mais conteúdos como esse. E olha só, tem um vídeo novo incrível aparecendo na sua tela agora mesmo. Clica nele e vem continuar essa jornada comigo. Nos vemos no próximo vídeo.